mais a ciência comprova que a ocorrência de doenças está diretamente relacionada ao intestino não funcionar bem. Bom, eu também sou apaixonado por cocô, né? Já no 4, não. No 4 é o padrão ideal, consistência bananinha madura, que não suja o bumbum, né? Ele afunda. E ele afunda. Vou conversar com o Murilo Pereira. O Murilo é especialista em intestino e nutrição. Ele é professor de pós-graduação, ele é palestrante, ele tem pós-graduação no mestrado, tudo isso você pode imaginar, mas o importante é que ele é uma autoridade nesse assunto. E hoje em dia, a nutrição e, o intestino segundo o cérebro do William Povel despertou a gente para essa questão, né? Há anos atrás, acho que foi década de 80. Exatamente. E de lá para cá, a gente vem brigando com essa coisa de se alimentar bem e refletir isso no organismo. E a questão do intestino é fundamental. Exatamente. Acho que esse equilíbrio do intestino e também as pessoas compreenderem que o alimento precisa ser digerido e não só colocado no intestino de qualquer forma, ele tem tomado uma grande magnitude atualmente. Eu costumo fazer uma analogia que não adianta você usar o melhor suplemento se o seu intestino não estiver preparado. É igual uma mulher querer usar o melhor creme do mundo sem tomar um banho. Então acho que é importante as pessoas compreenderem que o intestino precisa funcionar corretamente. E cada vez mais a ciência comprova que a ocorrência de doenças está diretamente relacionada ao intestino não funcionar bem. Uma delas é a fibromialgia, que as pessoas têm dor sem saber aonde, nem o porquê dessa dor, e não tem uma causa específica, mas alguns pesquisadores já mostram que os indivíduos que têm fibromialgia têm um intestino que não funciona. São aquelas pessoas mais constipadas, que têm um intestino mais preso, que têm fezes tipo cápricas. Essas parecem ser as pessoas que têm mais fibromialgia. Eu queria falar do cocô, exatamente, as fezes, não, cocô. Porque o Murilo uma vez me deu uma entrevista e falou dos tipos de cocô. E a gente pode identificar muito bem, né? Como é que a gente está comendo em relação ao cocôzinho que a gente está fazendo. Bom, eu também sou apaixonado por cocô, né? Então... Eu adoro quando você fala que é apaixonado pelo cocô. Eu adoro, porque você uma vez me descreveu, né? Um cocô explosão, um cocô isso, um cocô aquilo. Eu queria que você me contasse isso, para deixar isso claro para todo mundo. Bom, então, essa escala de Bristol que ele qualificou... Ele é um pesquisador. Ele é um pesquisador e que ele sentiu a necessidade de tornar prático a visualização dos tipos de cocô. Normalmente ele criou essa escala para que o profissional da área de saúde pudesse mostrar ao seu paciente e que o paciente encontrasse qual o tipo de cocô. Ele mostra essa escala de 1 a 7, onde o número 1 é um cocô de característica cáprica, aquele cocôzinho de caprino, uma bolinha ressecada, e essa bolinha ressecada ele mensura a um valor de falta de ingestão hídrica ou de consumo de fibras. Água e fibra. Água e fibra. Isso. Ou uma alergia alimentar, onde a mais clássica desse tipo de cocô é a alergia à caseína. Aquelas pessoas que comem muito queijo e que tem esse cocô ressecado. Normalmente em criança, quando começa a introdução alimentar, que cursa com esse tipo de cocô, você retira o leite ou os derivados de leite bovino e ela melhora muito. Existe o tipo 2, que é que já tem uma forma, mas ele tem uma forma tipo cacho de uva, com bolinhas ressecadas. Ainda a mesma característica, né, de falta de ingestão hídrica ou de fibras, ou até mesmo uma alergia alimentar. Quando vai tendendo ao 3 e 4, nós já estamos indo para o padrão ideal, já aquele padrão que tem forma e que tem uma sensação de esvaziamento gástrico. Tem um formato, ele não fica grudando no vaso, não é aquele cocô apegado, né? Porque tem um cocô apegado, que ele fica grudado no vaso, não quer ir embora. Mas daí seja a escala 5 e 6, que é quando ele já tem um padrão explosão. O 3, ele tem uma característica de ser ressecado, e aí ele boia, diferente do 4, que ele já, mas ele já tem formato da ele bananinha. Já tem formato da bananinha, tem perfil ressecado e boia. E aí é falta de ingestão hídrica. É engraçado que a gente passa a vida ouvindo que tem que olhar o cocô e se ele boiar ele tá bom, né? Mas não necessariamente só isso. Isso, não necessariamente só isso. Na verdade, ele boiar muito pode ser um excesso de ingestão de gordura,
não absorvida ou até mesmo falta de água. Então no 3 ele tem forma, características de ressecado e boia. Já no 4 não. No 4 é o padrão ideal, consistência bananinha madura, que não suja o bumbum, né? Ele afunda. E ele afunda. Ele tem a característica de ficar submerso. Ele até pode ficar um pedaço fora se sobrar, né? Se for muito grande. Mas não é o ideal. Bom, já o 5, 6 e 7, eles mostram características de alergia alimentar. E aí é uma característica de muco. Eu digo que é um cocô apegado ou um cocô alpinista, né? Que fica escalando o vaso, que ele sobra e que ele sai do indivíduo num padrão, realmente padrão explosão. Eu digo que ele bate na água, volta na tampa. Então é um cocô que normalmente a pessoa faz 2, 3 ou até 4 vezes no dia. E aí é importante a preocupação com isso, porque pode ter uma doença inflamatória intestinal, uma sensibilidade alimentar mais exacerbada. É muito comum nos indivíduos que são sensíveis ao glúten e não são celíacos, que tem esse cocô tipo explosão. E é importante também salientar que alguns indivíduos têm esse tipo de cocô algumas vezes na semana. Normalmente são naqueles dias em que ele toma cerveja e que come mais trigo. E normalmente é um indivíduo que tem uma tolerância a comer trigo, mas que quando exagera ou toma muita cerveja, acaba tendo esse sintoma. Tem alguns indivíduos que até falam que é o cocô explosão, que é aquele cocô de domingo, né? No domingo sai aquela coisa explosiva e fedorenta. E quanto mais fedorento, maior foi a putrefação. E essa produção de putrescina e cadaverina causam enxaqueca também. Isso não é uma coisa muito desejada, porque quando tem esse metabolismo, ele pode produzir um composto que causa enxaqueca, essa dor na frente, assim, que está caracterizada a uma alteração intestinal. E acaba que as pessoas tomam algum remédio para o fígado e melhora, achando que é um resíduo do álcool, mas não necessariamente. Pode ser dessa microbiota alterada. E aí chegamos ao final, acabaram os cocôs? Então, o 7, tem o 7. Então, o 7 já é aquele cocô muito aguado, que a gente fala tipo cocô tipo água de arroz. O que seria essa água de arroz? É um cocô mais aquoso e que ele é tipo, o termo correto é água de arroz. Quem estuda isso é um pesquisador que avalia o Vibrio cholera. As pessoas, quando tinham o Vibrio cholera, elas tinham uma diarreia chamada de diarreia aquosa, e essa diarreia aquosa, quando foi estudada por alimentos, eles viram que indivíduos que têm sensibilidade ao trigo têm essa diarreia tipo água de arroz. Então ela é bastante considerada quando a gente pensa em uma alergia alimentar, que é o tipo 7, esse tipo aquosa ou com muco. Aí esse muco precisa ser bem avaliado. E como é que a gente avalia? Porque quem é o especialista nisso? Então, existem gastroenterologistas especializados nisso, mas hoje em dia existe um tipo de medicina, chama do Instituto de Medicina Funcional americano, onde são formados os profissionais com mais expertise nessa avaliação. No Brasil, o Instituto de Medicina Funcional foi adaptado por um instituto chamado de Instituto de Nutrição Funcional. Então, no Brasil, nós temos a formação de nutricionistas preparados para avaliar isso a partir de uma disciplina chamada disbiose, que, na verdade, é um método de avaliação desse microbioma e uma compreensão da influência do intestino com as doenças metabólicas. E nessa disciplina a gente forma os profissionais. Excesso de peso, etc. Isso, obesidade, alergias alimentares, esteatose hepática, artrite, doenças autoimunes, tem relação com o funcionamento intestinal. E tem no Brasil inteiro esse tipo de profissional? Tem, hoje no Brasil a gente tem uma formação bem capilarizada, são 28 polos no Brasil, formando profissionais nessa área, e também existe os cursos de medicina funcional, que também estão crescendo no país, a medicina anti-aging, que também se preocupa um pouco com a alimentação, do estilo de vida. O que a gente pode fazer, de modo geral, todas as pessoas poderiam, para ter o intestino funcionando melhor? Porque parece que ele é realmente o segundo cérebro. Né? Então, ele tem que funcionar bem para você funcionar bem. Isso. É só não comer bobagem? As novas tendências mundiais, elas foram mais amplificadas nesses últimos 5 anos, quando descobriu uma nova técnica de avaliar o microbioma. E
os pesquisadores têm hoje justificado as doenças neurodegenerativas e o estresse e a depressão a partir do intestino. Então, essa conexão mente-intestino está cada vez mais sólida. Então, hoje a gente já chama probióticos de psicobióticos. São probióticos que melhoram o quadro de ansiedade e depressão. O que fazer? Bom, partimos do pressuposto de que no mundo ideal não haviam tantos aditivos alimentares e não havia tanto não havia tanta prescrição de antibióticos. Hoje parece uma moda o uso indiscriminado de alimentos que duram muito tempo e de medicar com antibióticos até mesmo viroses, quando não seria uma aplicação, mas parece que dá resultado. Então as pessoas acabam exaurindo, eliminando o microbioma intestinal. Uma das formas de garantir isso é comer comida. Comida que não seja uma comida industrializada ou ultraprocessada, uma comida minimamente processada. Aquela história de que tem mais vida, descascar mais e exatamente. Abrir menos pacotes. Se partimos do pressuposto que devemos descascar mais e desembalar menos, e que quanto maior a vida de um alimento, menor a de quem come, nós já vamos comer mais adequadamente. Dar prioridade a comer frutas, vegetais. Eu costumo dizer sempre, você já comeu chuchu? As pessoas dizem, mas chuchu não tem gosto. Por isso mesmo que é para comer. Pior se fosse ruim. Se a pessoa tivesse gosto de rúcula, seria muito pior. Eu amo rúcula. Pronto, a gente pode misturar rúcula no chuchu e ele vai ficar com gosto de rúcula, porque ela tira o gosto de qualquer coisa. Então, você tem que criar estratégias para comer comida. E a mesma coisa com coentro. Na minha opinião, não tem nada pior do que coentro. Então, eu prefiro comer chuchu a comer coentro. Agora, se você gosta de coentro, mistura no chuchu, vai ser o melhor chuchu da sua vida. Então, a gente tem que criar estratégias para comer comida. Brócolis, couve-flor, beterraba, manga, abacaxi, comer comida, banana. Bom, Murilo, e os probióticos, como é que eu vou consumi-los? Bom, a gente tem estratégias fantásticas de suco verde, suco vivo, com cereais germinados, que são fontes de micro-organismos, pode utilizar couve, que é uma fonte de probióticos, pode utilizar... Isso é legal, porque o probiótico é caro para a população em geral, né? E também existe uma doação chamada de kefir, onde você pode entrar em sites de doação, que você ganha bactériazinha para cultivar em casa. Eu costumo dizer só que é muito difícil cultivar, né? Eu não dei conta de cuidar de Tamagotchi. Quem dirá cuidar... Tamagotchi era um bichinho, bonequinho virtual. Quem dirá cuidar de um kefir? Que você tem que trocar essa água todos os dias, colocar alimento, mas uma estratégia muito barata e que você pode dar suporte de bactérias boas no intestino. E também existem os probióticos que podem ser consumidos, que são prescritos e que hoje são uma febre no mundo do mundo fitness, né? Desses alimentos mais saudáveis do mundo. Provavelmente estejamos falando de superalimentos, que são alimentos adicionados de probióticos. Mas eles efetivamente funcionam? Eles funcionam, né? Inclusive, a gente costuma dizer que a eficácia ela é comprovada a partir de estudos de meta-análise ou de estudos de revisões sistemáticas, onde você pega um espectro dos últimos 5 anos sobre a utilização do probiótico para alguma finalidade. Sobre essas meta-análises, nós já temos hoje comprovada a eficácia na resistência periférica à insulina, que é aquele indivíduo que vira um predisposto a desenvolver diabetes. Então, o probiótico diminui a resistência periférica à insulina. Nós temos também diminuindo enterocolite necrosante grave em crianças prematuras. Você utilizar probiótico, ele diminui em até 44% a chance da criança morrer. Isso em uma revisão sistemática muito sólida, publicada em 2012, eles já mostraram isso. Nós temos evidência hoje em distúrbios pré-depressão, que seriam aquela alteração psicológica antes do quadro de depressão, melhorando a ansiedade, também uma meta-análise bem interessante. Então, só para fechar, para entender, assim, o probiótico não ajuda só você ter um cocôzinho melhor. Ele pode ajudar você a não ficar deprimido, pode ajudar você a não ter colite, pode ajudar você a uma série de... Isso. A não ficar diabético, por exemplo. Isso. Não é muita ousadia dizer isso, não. Não é ousadia. Parece que o cocô bonitinho de todos os dias faz com que você tenha melhora sistêmica. Essa é a nossa conclusão hoje. Os probióticos não melhoram só o intestino, mas ao melhorar o intestino, melhoram
a ocorrência também de doenças metabólicas Melhoram sistêmicas. o organismo e a pessoa. Exatamente. Valeu, Murilo, muito obrigado. Nada.